Oi gente, nós estamos em outubro, no finalzinho de outubro, mas ainda dá tempo da gente falar sobre Outubro Rosa, sobre prevenção de câncer de mama, e por isso eu chamei aqui a Dani. Dani é médica ginecologista. Muito obrigada, Dani, pela tua presença aqui. Eu que agradeço o convite, eu acho bem legal ter me chamado para vir aqui, porque a gente vai falar um pouquinho de uma doença que tem um impacto muito grande na saúde feminina. Então eu acho que sempre, quanto mais informações a gente tiver, melhor. Quanto mais por dentro do assunto, eu acho que sempre é válido, então eu agradeço o convite. Que bom. E na questão de prevenção, vamos começar falando então de prevenção. No teu consultório, tu tá percebendo que aos poucos as mulheres elas estão tendo mais consciência da importância do autoexame? Sim, na verdade o câncer de mama é uma doença que ela já vem aumentando muito o número, até em função de a gente estar tendo muito mais diagnósticos, né? E uma grande parcela do aumento desses diagnósticos é por essa questão das pacientes começarem a se examinar mais e pelo fato de também já ter essa cultura de procurar, né, de todo ano avaliar com o seu ginecologista, com o seu médico, para ver se está com alguma coisa de diferente. Mas com certeza as mulheres têm aumentado muito o autoexame, muito. A gente ainda tenta com que seja maior, porque a gente sabe, até pela questão do medo, muita mulher não se examina, né? Assim, eu tenho medo de encontrar alguma coisa. Mas a gente encontra e dá pra resolver, né? Mas por isso ainda tem mulheres que não se examinam, mas com certeza o número é infinitamente maior. E quais são os sinais que a gente não pode desconsiderar, que a gente tem que prestar bastante atenção? Certo. Para fazer o autoexame, sempre eu digo que é bom, assim, não é aquela coisa assim, tem que ser no dia que acaba a menstruação, na semana seguinte da menstruação. Eu acho que tu não precisa ter uma data certa para fazer o autoexame, né? O autoexame é aquela coisa que a gente orienta. Bom, quando tá no banho, tu tá te lavando, que é um momento de mais tempo, de mais calma, aproveita, dá uma palpada no seio para ver se tem alguma coisa. Então, ter o hábito de sempre mexer, e eu sempre digo que não é necessário tu saber examinar o seio de alguém, tu só tem que conhecer o teu, né? O importante é a gente conhecer o que tem no seio da gente, porque às vezes a gente tem uma glândula, uma área com espessamento de glândula, que é uma coisa normal, mas daí a pouco se tu sempre mexeu naquilo, tu percebeu aquilo, mostrou pro teu médico, ele te disse isso é do teu seio, tu já sabe que se quando surgir alguma coisa diferente vai notar. O que seriam as coisas diferentes que a gente pode notar? O principal que a gente sempre cuida é o surgimento de algum nódulo, né? Ah, notei um carocinho na minha mama. E o que se nota é nódulo ou cisto? O cisto, na realidade, quando a pessoa vai palpar o seu seio, se o cisto for grande ou se for um nódulo, ela não vai ter o conhecimento para diferenciação disso. Porque mesmo às vezes o ginecologista na palpação não consegue perceber se é um cisto ou se é um nódulo. Tu nota que tem então um caroço, né? O que é o paciente, o que a mulher tem que saber? Se tiver um caroço no meu seio, eu tenho que procurar. Claro que para o ginecologista existem as características. O nódulo que é móvel, o nódulo que é mais fibroelástico, que a gente chama que ele não é tão duro, que ele não é tão aderido no plano profundo da mama. A gente já tem essa percepção se o nódulo tem uma tendência a ser benigno ou não. Mas não é isso que a mulher tem que saber. A mulher tem que saber que se percebeu um nódulo no seu seio, ela tem que procurar. Porque lá vai ser diferenciado o que é, o exame que tem que ser feito, se precisa fazer a biópsia, se tem mais risco de ser maligno ou não. Então, assim, o principal achado é o nódulo. Achou algum nódulo diferente no seio, ou uma suspeita que acha que possa ser um nódulo, tem que procurar. Outra coisa que é bem comum é a mudança da pele, né? Claro que aí geralmente já é um câncer um pouquinho mais avançado, às vezes modifica a pele ela fica endurecida, ela fica grossa. A gente chama na região do nódulo. Na região que pode estar o nódulo embaixo, ela pode ficar com um aspecto que a gente diz que é de casca de laranja. Então, quando tem um aspecto diferente na pele, que note alguma coisa na pele do seio, ou que note algum gânglio diferente na axila ou no pescoço, também tem que procurar, ou também alguma alteração no mamilo. Por exemplo, a mulher tem um mamilo que ele é um pouco mais protuso, um pouquinho mais para fora. Quando vai tomar banho, que ergue o braço para lavar o cabelo, o mamilo vai para dentro. Porque às vezes um nódulo embaixo do mamilo pode retrair ele. Isso também é um sinal. São os sinais mais comuns e é isso que as mulheres têm que procurar no seu dia a dia. E a partir de que idade que uma mulher tem que começar a se cuidar, que pode ter o câncer de mama?
Não existe idade que o câncer pode começar. A gente tem a idade que o câncer de mama é mais comum, que é após os 50 anos, tá? Mas a mulher pode ter câncer de mama com 25 anos. Então eu sempre sugiro assim, quando a menina começa a ir no ginecologista, que geralmente é no período da primeira, segunda menstruação, né? Começou a menstruar, hoje em dia as mães costumam já levar no ginecologista para fazer a primeira avaliação. Nesse momento já é adequado examinar o seio da menina e orientar. E aí também a gente acaba já sabendo a história familiar, né? Daqui a pouco é uma menina que na família dela, várias mulheres de 40 anos tiveram câncer de mama. Ela é uma menina para alto risco de câncer de mama. O tipo de orientação às vezes é um pouquinho diferente. Então, toda mulher, a partir do momento que tem a menacne, que a gente chama que é a primeira menstruação, deve começar a fazer o seu exame das mamas, começar a conhecer as suas mamas e saber o que deve procurar. E como é que se forma essa doença no nosso corpo? O câncer de mama ele não tem um fator único, tá? Ele é multifatorial. Existem vários fatores, existem fatores que são modificáveis, que depois a gente pode conversar sobre o que faz para prevenir, e os fatores que não são modificáveis. Um dos fatores de risco principal é o fator genético, né? Então tem mulheres que têm uma tendência genética e é isso que a gente muitas vezes avalia quando começa a consultar cedo, né, no ginecologista. Então, por exemplo, mulheres que têm os parentes consanguíneos, com várias mulheres com câncer de mama, principalmente na fase jovem da vida, ou meninas que têm familiar com algum tipo de câncer de ovário, ou que já tiveram homens com câncer de mama na família, são mulheres de alto risco para câncer de mama. Existem bastante homens que têm câncer de mama? Não, o câncer de mama em homem ele é mais ou menos 1% dos cânceres masculinos que existem, mas quando tem ele é um câncer bem grave e geralmente com uma forte tendência genética. E aí as mulheres da família e os homens também têm que ter um cuidado maior. Existe também o fator da idade, né? A mulher acima dos 50 anos tem mais chance de ter câncer de mama. E tem os fatores ambientais, que esses são os que a gente frisa muito, porque são os fatores modificáveis, né? Por exemplo, assim, a obesidade, o sedentarismo, o abuso de álcool, o tabagismo, tudo isso, para quem tem a tendência genética, aumenta muito o risco de desenvolver câncer de mama. Mas quem não tem tendência genética, essas coisas influenciam? Sempre influencia, como influencia para outros tipos de doença que a gente pode ter também. Então aquilo que a gente frisa sempre é muito influente no câncer de mama. A gente sabe que mais ou menos 28% dos cânceres de mama, eles podem ser evitados com esse controle ambiental e comportamental da mulher. Então isso é uma coisa muito importante quando a gente fala e claro que hoje em dia se tem uma tendência as pessoas assim não se cuidarem tanto, né? Tem muito sedentarismo, as pessoas estão cada vez ganhando mais peso e a gente quando frisa tudo isso não é pela questão estética, é porque no global assim interfere em muita coisa e no câncer de mama tem um impacto bem grande. Então esses fatores comportamentais são bem importantes. Tem também aqueles fatores endócrinos. Por exemplo, assim, meninas que começam a menstruar antes dos 12 anos, porque elas vão ficar mais tempo sob a ação do estrogênio, que é um hormônio que tem influência no câncer de mama. Ou as mulheres que não têm filhos, ou as que têm filho muito tarde, que hoje em dia é muito comum, que é depois dos 30 anos, a gente já considera um pouquinho tarde, já aumenta o risco de desenvolver o câncer de mama. Então essas coisas, ou aquela mulher que entra na menopausa muito tarde, também fica muito tempo sob a ação do estrogênio e também aumenta o risco. Ou aquela mulher que usa muitos anos depois que entrou na menopausa a reposição hormonal. Então esses também são fatores de risco para o câncer de mama que a gente pode acabar modificando. O ideal é frequentar o ginecologista, né, e seguir no seu médico para avaliar, para não correr risco nenhum. Sim, uma vez por ano, uma paciente sem fator de risco, uma paciente de risco normal, que a gente chama, o ideal é isso, depois que teve a sua primeira menstruação, uma vez por ano fazer a consulta no ginecologista e eventualmente qualquer modificação, qualquer coisa de nova, procurar a consulta. Dani, muito obrigada, quero te agradecer por tu ter esclarecido todas essas dúvidas pra gente. Imagina, eu agradeço o convite, estou à disposição quando precisar e o mais importante que eu quero que fique é isso, que a mulher saiba que tem que se examinar, que não deve ter medo de fazer o autoexame, né? E que qualquer mudança tem que procurar, não adianta ter medo, às vezes a mulher tem medo de procurar, e não vai ter alguma coisa. Hoje em dia a gente sabe que o diagnóstico do câncer de mama é muito precoce
e isso faz com que a gente tenha um tratamento muito Que conservador. consiga reverter a situação. Muito conservador e uma chance muito grande de cura do câncer de mama com o diagnóstico precoce. Então o negócio é a prevenção mesmo. Isso aí, obrigada, Dani. Então tá, a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Até mais!